Olá! Hoje vamos falar sobre sexualidade, deficiências e psicose. Segundo o dicionário etimológico Nova Fronteira, o termo sexualidade começou a ser utilizado em 1874 e tem como sinônimos qualidade do que é sexual, conjunto de caracteres especiais, externos ou internos, determinado pelo sexo do sujeito. Já de acordo com o Aurélio, sexualidade é o conjunto de fenômenos da vida sexual e o termo em si é a junção de dois termos, sexual mais idade. O termo sexual é derivado de sexo e idade vem do latim itate e o sufixo formado por substantivos a partir de adjetivos, que é qualidade, caráter, o que é próprio de, atributo, modo de ser. Assim, nós entendemos que a sexualidade é uma forma de ser e estar no mundo, construída social, histórica e culturalmente. Como colocado pela OMS, em 2002, a sexualidade é multidimensional, influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. Nas palavras de Freud, a vida sexual não começa apenas na puberdade, mas inicia-se com manifestações claras logo após o nascimento, sendo necessário fazer uma distinção nítida entre os conceitos de sexual e genital. Usamos a palavra sexualidade no mesmo sentido compreensivo que aquele que a língua alemã usa a palavra lieben, ou seja, amar. Com efeito, a sexualidade no humano se manifesta no corpo e abrange um conjunto de vivências, emoções e sentimentos que emergem do corpo vivente em toda sua trajetória. Como já mencionamos, a sexualidade não se reduz ao genital. Ela não se esgota nas relações sexuais, ela vai muito além. Ela constitui a base da maioria das atividades do humano. E ao descobrir o funcionamento da pulsão sexual, Freud não privilegiou o sexo, porque este exigiria satisfações que não devem ser contrariadas, mas porque queria mostrar que a sexualidade está na origem de tudo. Ao falarmos de Freud, vamos entender quais as três estruturas que compõem o psiquismo: id, ego e superego. O id é a única estrutura com a qual o indivíduo nasce. O id é um reservatório de energia instintiva. Dela se derivam as outras duas estruturas psicológicas, o ego e o superego. O id consiste numa estrutura psíquica exigente e repleta de desejos e pulsões, e não é influenciada pelas demandas do mundo exterior, ou seja, a realidade. O id é movido pelo princípio do prazer. Já o ego, ele é direcionado para a realidade e busca a satisfação das necessidades através de meios aceitáveis socialmente. Logo, o ego se opõe ao id em relação ao princípio do prazer, pois o ego atua de acordo com o princípio da realidade. E por fim, o superego, que é a consciência, a censura. E essa estrutura da personalidade é formada pelas leis e pelos padrões da cultura na qual o sujeito está inserido. Então, nós vamos entrar no estudo da psicose. O que ela é? Como a definiríamos? Nós podemos dizer que as psicoses implicam um processo deteriorativo das funções do ego, a tal ponto que age em graus variáveis algum sério prejuízo do contato com a realidade. É o caso, por exemplo, das diferentes formas de esquizofrenias crônicas, segundo Zimmermann em 1999. Portanto, nós podemos dizer que a psicose tem como o núcleo da sua estrutura a central de prevalência do princípio do prazer sobre o princípio da realidade. Assim, as funções do ego são prejudicadas, caracterizando o contato do indivíduo psicótico com seu mundo externo como um ambiente restrito ao seu universo interpsíquico, ou seja, um mundo somente seu. Em 1924, Freud relata em seu escrito A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, que nos permite entender
a psicose como um distanciamento do ego a serviço do id. Na realidade, um predomínio do id e não o princípio da realidade sobre o ego em si. É estabelecida a existência de duas fases para o desenvolvimento de uma defesa psicótica diante de um estímulo. Então, inicialmente, o distanciamento do ego para muito além da realidade do estímulo apresentado, e em seguida, uma possibilidade de tentar reparar o dano provocado pelo distanciamento por meio do restabelecimento dos contatos do indivíduo com a realidade que o cerca. Mas isso tudo à custa do id. Aí, nós vamos então para a tradução do termo psicose. Vamos tentar entender isso de uma forma um pouco mais simplificada. Então, nós dizemos que o termo psicose ele é tradicionalmente traduzido como a perda do teste da realidade e comprometimento do funcionamento mental, manifestando-se por delírios, alucinações, confusão e comprometimento da memória. E no DSM-4, eu sei que já está desatualizado, mas ali fala que os transtornos psicóticos incluem os transtornos invasivos do desenvolvimento, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno esquizoafetivo, transtorno delirante, transtorno psicótico breve, psicótico compartilhado, psicótico devido a uma condição médica geral, transtorno psicótico induzido por substâncias e transtorno psicótico sem outra especificação. Em nosso trabalho, nós vamos nos focar um pouco a respeito do transtorno esquizofrênico. O que é o transtorno esquizofrênico? É uma perturbação em que a psicose dura por pelo menos 6 meses, incluindo pelo menos um mês de sintomas na fase ativa, que é caracterizada pela presença de 2 ou mais dos seguintes critérios: delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento amplamente desorganizado ou catatônico e sintomas negativos, e implica em um desempenho prejudicado das atividades do dia a dia, sejam elas escolares, domésticas ou profissionais, e ausência da síndrome depressiva ou maníaca completa. Porque caso uma síndrome afetiva geralmente depressiva esteja presente, ela se desenvolveu após o surgimento dos sintomas psicóticos, ou então que a duração desta seja menor do que a da síndrome psicótica. E tem também algumas alucinações específicas que são muito sugestivas, em especial as auditivas, e o afeto costuma estar bem embotado, e outros sintomas negativos podem estar presentes. E por que falar sobre a esquizofrenia? Nós pretendemos refletir sobre a sexualidade na esquizofrenia, analisando os impactos e as implicações que essa sintomatologia psicótica tem na sexualidade das pessoas, pois em alguns estudos a satisfação do nível dos relacionamentos afetivos e sexuais ela demonstra uma queda muito grande, um número preocupante, e nós sabemos que isso é indispensável para a qualidade de vida de qualquer indivíduo. Nesses estudos foram apresentados, foi um estudo realizado com 175 portugueses, e verificou-se que 64% deles são dependentes da família e 60% sofre de disfunção sexual e apenas 19% referiram ter uma relação afetiva, com alguém. E através desses dados consta-se que a qualidade de vida dessas pessoas ainda se encontra bastante distante do desejado. E existe uma escassa investigação a respeito dessa temática, o que nos leva também a perceber que o fato das pessoas com esquizofrenia apresentam menores taxas de casamento, fertilidade e fecundidade quando comparadas com as taxas populacionais, dados esses de 2006. Desculpe. Um outro ponto interessante para nós olharmos é como os psicofármacos interferem nas funções do sistema nervoso central e como esse grupo de medicamentos se encontram bem associados aos efeitos sexuais adversos, no caso, os antipsicóticos.
Muitos doentes relatam alterações no nível do desejo sexual, da capacidade ou da atividade sexual, o que pode criar uma certa resistência ao tratamento. Então, se as perspectivas de reabilitação vão no sentido de desenvolver capacidades, de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, com essa problemática é necessário que essas intervenções tenham uma atenção voltada para o funcionamento de todas essas questões envolvendo esses indivíduos, sem descuidar da área da sexualidade, que ainda é pouco valorizada. Se a intervenção procura responsabilizar e dotar os indivíduos de capacidade que melhore o seu funcionamento psicossocial, é essencial que a sexualidade desses indivíduos seja aceita, discutida e orientada. Aqui nós vamos falar do caso Isaac, nomes fictícios de um estudo de José Raimundo Evangelista da Costa. Isaac, ele com 44 anos, se relacionou com duas mulheres, mas conta que não deu certo, pois ambas tinham um gênio muito difícil. Hoje, se ele pudesse escolher algo, ele pediria uma namorada com estabilidade na vida, uma moça bonita, de bom status social e que tenha muito estudo. Ele conta que gostaria de ter essa namorada, mas tem medo, pois as vozes já avisaram que se ele arrumar essa pessoa, se isso acontecer, ele irá matar os dois. E o Isaac não quer mal de ninguém. Ouvindo o relato, é como se Isaac não tivesse nascido para se entregar ao prazer com uma mulher. Ele tem muito medo dessas vozes e relembra que algumas frases como essas que o atormentam, diz assim: temos que tomar uma atitude com este homem, temos que dar um jeito nesse cara a qualquer hora dessas, e se ele encontrar a mulher, a gente mata. É algo que nós vemos que é bem angustiante para o paciente, porque essas vozes para eles são ditas como agressivas e invejosas. Elas são invejosas porque elas têm medo que ele consiga arrumar alguém e as ignore. E ele relata que quando ele chega em casa, ele sente vontade de fazer sexo, muito sexo. E um dia, em seus devaneios, ele chegou em casa e tinha uma mulher, mas quando foi beijá-la, ela sumiu. Quando questionado por essa vontade, ele responde: é para esquecer. Esquecer o quê? É... Quando nós vamos observar clinicamente, nós vemos que o paciente vive entre o medo das vozes que o perseguem e o desejo de ter ali uma companheira, uma parceira sexual, uma mulher para satisfazer a sua vontade quando ele chega em casa. Então, nós temos que ter uma noção, uma percepção de que a noção de sexo é crucial na análise da sexualidade, nas impressões deixadas em um sujeito, no caso desse de Isaac. Para Freud, a sexualidade tornou-se uma verdade referente a desejos sepultados numa infância remota que recusamos a reconhecer, mas que retornam em formas de sintomas. E assim, nós retomando a fragmentação, esse paciente, no seu delírio, acredita ser um grande homem e, infelizmente, perseguido pelas vozes, e tudo inveja do seu status social. Entretanto, o seu desejo pela mulher para fazer sexo, muito sexo, faz pensar como será a sensação genital de um esquizofrênico. As sensações genitais são muito perturbadoras porque ele não pode nem identificá-las nem localizá-las. O órgão genital pode inclusive parecer estar fora do corpo. São muitas as perguntas acerca da esquizofrenia, mas como se trata-se um sujeito enigmático, as respostas dificilmente aparecem com clareza, pois o pensamento louco não se define apenas pelos seus conteúdos estranhos, pela sua incoerência ou pela sua falsidade perante a realidade, mas por anomalias dos seus próprios mecanismos de pensamento. Então, essa é uma das questões que nos fazem ter uma atenção voltada para a sexualidade no caso da esquizofrenia, em entender o quanto
que os paradigmas, o quanto que os preconceitos que norteiam todas esse transtorno e essas pessoas, elas impactam em toda a sua construção social. Porque nós temos em casos além citados nesse estudo, de um outro caso de Alex, que ele também tinha muito desejo de ter uma parceira e ele, aos seus 27 anos, ele quer ter alguém para amar, ele quer ter alguém para ter uma relação. E ele acredita que ele é uma pessoa sexy, ele acredita que ele é uma pessoa com direito de ter a sua sexualidade, de ter a sua relação sexual e tipo, como que para a clínica essa sexualidade ela é vista? Como ela é levada em consideração? É tido uma preocupação com relação a esse sujeito? Até então, a grande preocupação que a gente vê é que o tratamento é o mais importante no transtorno esquizofrênico, e acreditando que a vida sexual satisfatória, ela não é tão importante, mas nós sabemos que ela melhora a qualidade de vida do sujeito e que muitos deles também têm uma vida sexual ativa. Então, nós não podemos negar que, lógico, a família é o meio mais envolvente do, assim, mais próximo do esquizofrênico, mas essas experiências elas vão se deteriorando e tal, e a pessoa deseja ter ali uma sexualidade bem desenvolvida, bem resolvida, para que ele possa ter um amparo psicológico, um amparo emocional, um amparo fisiológico. Então, essa pessoa deseja ter e acha que é um olhar que vale muito a pena nós termos. Então, vou falar um pouquinho sobre deficiências e sexualidade. Então, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada no Brasil como o Decreto 186 de 2008, ele diz que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a deficiência intelectual ela é caracterizada como um transtorno com início no período de desenvolvimento, que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceituais, social e prático. A deficiência física ou motora ela é uma limitação do funcionamento motor. Então, normalmente esses problemas ocorrem no cérebro ou no sistema locomotor. A deficiência mental é um estado de redução notável no funcionamento intelectual à média, associada a limitações em pelo menos 2 aspectos do funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados pessoais, competências domésticas, habilidades sociais, autonomia, saúde e segurança. Então, há poucos estudos relacionados à deficiência de modo geral, e isso diminui mais ainda quando se trata de direitos sexuais e reprodutivos. Então, segundo o relatório mundial sobre a deficiência da Organização Mundial da Saúde, em 2012, elas representam cerca de 15% da população mundial, aproximadamente 1 bilhão de pessoas. E no Brasil, há cerca de 45 milhões de pessoas, de acordo com o censo realizado pelo IBGE no ano de 2010. Então, essas pessoas elas apresentam algum tipo de impedimento de natureza física, sensorial ou intelectual, que numericamente representa 23,9% do total da população da época.
Então, embora a deficiência ela esteja cada vez mais presente no cenário mundial, ainda há muitas barreiras que geram diversas formas de violação dos direitos, situações que ocorrem em diversos meios e contextos sociais. Por exemplo, escolas, serviços de saúde, meios de comunicação e até mesmo a comunidade, que produzem opressão e limitam a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, as pessoas ela têm a perspectiva de que pessoas com deficiência são assexuadas e muitas dessas noções são mostradas pela infantilização desse grupo social. Então, assim como os idosos, as pessoas com deficiências elas são caracterizadas como infantis e, por isso, sem a necessidade de exercer a sexualidade. Então, alguns mitos que envolvem as pessoas com deficiência são: as pessoas com deficiência são assexuadas, então elas não têm sentimentos, pensamentos e necessidades. Então, é uma ideia geral de que as pessoas com deficiência elas são assexuadas. E isso está diretamente relacionado com a crença de que essas pessoas são dependentes, infantis, e, portanto, não seriam capazes de usufruir de uma vida sexual adulta. Mas, na verdade, sabemos que até mesmo na infância a sexualidade ela não pode ser negada ou omitida, no sentido libidinal, pois ela, então, mesmo que se considere o deficiente como alguém infantil, ainda assim ela é dotada de sexualidade. Então, um outro mito seria pessoas com deficiência são hipersexualizadas, seus desejos são incontroláveis e exacerbados. A expressão sexual aplicada para quem tem deficiência é uma perversão. Então, o interesse por sexo ele é variável entre pessoas deficientes e não deficientes. Então, no caso dos deficientes, o fato dessas pessoas acreditarem que existe essa sexualidade exagerada tem mais a ver com a expressão pública de comportamentos sexuais que com a frequência que eles acontecem. Então, essas pessoas elas recebem poucas informações sobre sexualidade e têm poucas oportunidades de socialização. Então, a forma como elas expressam seus desejos sexuais são um pouco, entre aspas, grosseiro e não correspondem com as regras sociais que nos são impostas, o que prejudica a imagem que as pessoas têm do deficiente. Isso os coloca em posição de pessoas com sexualidade atípica. Mas o desejo é normal em todo ser humano e o que diferencia a forma como que ele mostra esse desejo, o que pode acabar sendo visto como inadequado por algumas pessoas. Então, o terceiro mito é que pessoas com deficiência são pouco atraentes, indesejáveis e incapazes de conquistar um parceiro amoroso e manter um vínculo estável de relacionamento amoroso e sexual. Para muitas pessoas, passa a mensagem de que questões relacionadas ao sexo é direito exclusivo de pessoas jovens e de um padrão tido como bonito. Mas o que é esse padrão, né? São pessoas de corpos perfeitos, magro, esbelto e que tenha boa saúde, entre outras coisas. Mas esses padrões, eles são impostos para todos nós, o que prejudica muito. Então, a possibilidade de encontrar um parceiro sexual e amoroso parece depender de se corresponder a modelos de estética e desempenho, mas isso não impede que as pessoas com deficiência possam se relacionar amorosamente de modo satisfatório e gratificante. Então, o mito 4. Pessoas com deficiência não conseguem usufruir do sexo normal, que é espontâneo e envolve a penetração seguida do orgasmo. Por isso, são pessoas que sempre têm disfunções sexuais relacionadas ao desejo, à excitação e ao orgasmo. A deficiência ela pode até comprometer alguma fase da resposta sexual, mas isso não impede a pessoa de ter sexualidade e de vivê-la prazerosamente.
Então, as disfunções sexuais elas acabam sendo comuns justamente por conta da intensa repressão sexual que de diversas formas ainda persiste até hoje. Então, um outro mito seria a reprodução para as pessoas com deficiência é sempre problemática, porque são estéreis, geram filhos com deficiência ou não têm condições de cuidar deles. Então, em muitos casos, a deficiência ela pode prejudicar a vida reprodutiva, havendo redução de fertilidade ou problemas relacionados. Mas isso não torna a pessoa assexuada e nem impede a possibilidade de manter vínculos afetivos e sexuais prazerosos e satisfatórios. Mas, de qualquer modo, casais que não possuem deficiência também têm dificuldades para ter filhos e podem optar, como qualquer pessoa, por não ter filhos ou recorrer à adoção, caso queira e deseje exercer a maternidade ou paternidade. Então, vale comentar que nem sempre a deficiência é hereditária. Então, casais sem deficiência, eles podem gerar crianças deficientes, bem como casais que possuem deficiência, eles podem gerar crianças sem nenhum tipo de deficiência. Mas pode ser feito também o aconselhamento genético, que pode ajudar na decisão da pessoa ter ou não os filhos. E um dado de um dos artigos é de que não é incomum que, infelizmente, para as pessoas com deficiência seja imposto uma vida de abstinência ou que elas sejam submetidas a procedimentos invasivos, como, por exemplo, a esterilização. E esse procedimento é desnecessário. Então, para os autores, aqueles que se julgam mais capazes do que as pessoas com deficiência deveriam se dedicar a procurar processos educativos que ajudem essas pessoas a usufruírem da vida sexual ativa e saudável, se assim elas desejarem. Então, podemos identificar barreiras limitadoras ao acesso de informação sobre a sexualidade, que é o isolamento social dessas pessoas. Outro ponto determinante são profissionais da saúde que têm pouca ou nenhuma oportunidade para aprender sobre saúde sexual e reprodutiva no contexto da deficiência. Além disso, outros profissionais da medicina, eles não costumam oferecer serviços de rotina voltados à vida sexual e reprodutiva de pessoas deficientes. Mas, além da falta de informação, há também quem não nos mostre que as instalações e alguns serviços, eles são inacessíveis quanto ao uso de aparelhos por pessoas com lesão ou impedimento corporal, como, por exemplo, mesas elevatórias e o equipamento de mamografia, que só permite que a realização do exame seja feita com a mulher em pé, e que prejudica a prevenção de câncer de mama em mulheres com deficiência física. Então, um outro dado que choca é o número de pessoas com deficiência que são vítimas de abuso sexual e que entre o grupo dos deficientes, as pessoas mais abusadas são aquelas que possuem deficiência intelectual, que eles são 7 vezes mais atacadas sexualmente do que pessoas sem deficiência. Então, esse é um crime que muitas vezes ele não é denunciado. Então, ele segue impune, porque as pessoas com deficiência intelectual, elas precisam confiar em outras pessoas. Então, elas são ensinadas a serem boazinhas com os outros. Então, elas correm risco o tempo todo, na escola, no trabalho, nas vans que levam eles para esses outros lugares e até dentro da própria casa.